Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Gente, é muito importante nesse tempo a gente reter conhecimento. Na verdade, hoje nós estamos vivendo 85% das doenças que dominam as pessoas, elas já são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde como doenças psicossomáticas. Então, as doenças que estão saindo da mente para o corpo, infelizmente, nós estamos vivendo um agravamento muito grande, mas eu quero compartilhar. A gente tem muita coisa, desde 2005 que eu faço atendimento clínico. Não trabalhei em hospital, irmãos, porque não tinha como eu me dividir, mas fui convidado. E nós temos, assim, uma coisa muito bacana para passar para vocês em relação a como é que você pode se proteger, como você pode se cuidar. A primeira coisa que eu vou até antecipar para vocês, primeiro vocês precisam se conhecer. Se conheçam. E amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Mateus capítulo 18, vamos ler dois versículos. Eu quero ser breve, porque o tempo também já se adianta, né? Já são 20 horas e 45 minutos, eu não vou me estender. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Verso 22, igreja. Amém, você pode se assentar. Na verdade, nós estamos diante de um grande tema. É um tema que realmente relaciona toda a nossa existência, como isso permeia em todos os cantos, em todos os lugares, nas casas, em muitos departamentos onde as pessoas trabalham. É a falta de perdão. Não é uma coisa nova, porque também Jesus estava tratando disso. E Pedro queria até ser simpático com Jesus, quando tenta resolver essa questão do perdão, dizendo 7 vezes deveria perdoar seu irmão, porque ensinava os rabinos que eles deveriam pelo menos perdoar 3 vezes por dia. E Pedro, para poder sair em vantagem, falou: Senhor, então eu devo perdoar 7 vezes? E Jesus falou: eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Perdoar nem sempre é fácil, e na maioria das vezes não nos agrada. Eu posso resumir o perdão da seguinte forma: vou resolver uma dívida que tenho com alguém que me ofendeu. E Jesus estava ensinando aqui que deveríamos perdoar o ofensor 70 vezes 7 por dia do que tinha ocorrido. Sabe o que isso significa? Significa que a palavra de Deus determina que o perdão deva ser liberado 490 vezes por dia. O número é alto mesmo. 490 vezes é uma coisa, para um dia é demais, mas é isso que a palavra diz, que nós devemos perdoar. O perdão é um padrão dos céus, não é coisa humana. Mas aqui, irmãos, nós encontramos o que acontece, porque o perdão não está só no nível
da questão espiritual e também no nível de impedimento dos relacionamentos. A falta de perdão atinge também a vida emocional. Tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas potencializando doenças por falta de perdão. Muitas pessoas que não perdoam estão carregando para dentro de suas vidas mágoas, tristeza. A falta de perdão faz a pessoa ser torturada, porque você tem sempre que estar aprisionando o nome da pessoa dentro de você. E por incrível que pareça, por mais que você esteja magoada e ferida com essa pessoa, você mantém sempre uma aliança de que você tem que aprisionar essa pessoa dentro de você. E quando a pessoa começa a viver assim, ela começa a desenvolver pensamentos negativos. Porque quando você não perdoa, você desenvolve pensamentos negativos, atitudes negativas, e você quer o mal dessa pessoa. A pessoa que não perdoa, ela quer o mal da outra pessoa. Quando Pedro achou que estava em vantagem em falar, olha, se os rabinos judaicos estão falando que é permitido perdoar 3 vezes por dia, Pedro falou, então quero levar uma sugestão, 7 vezes, Senhor? E Jesus falou, eu não digo 7, mas 70 vezes 7. Eu imagino quanto Deus fica triste em ver pessoas agasalhando o ódio, a mágoa, o rancor. A falta de perdão nos impede de ser perdoados por Deus, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 15, está escrito, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Além disso, a falta de perdão vai retardar a resposta de Deus a muitas orações que você tem feito. Talvez você não tenha tido resposta de Deus na sua vida, porque você tem guardado essa mágoa, esse rancor dentro da sua alma. Quando nós encontramos o perdão, nós encontramos a libertação, amém? Amém, irmãos? Quando nós liberamos o perdão, nós verdadeiramente encontramos a libertação. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. O melhor para os nossos relacionamentos, quaisquer que sejam, dentro de casa, com os amigos, com pessoas do nosso recinto social, nós temos que trazer sempre o perdão, seja qual for a razão. Perdoar não é só uma decisão, um gesto de amor, mas um ato que revela preocupação com a sua própria saúde, com a sua própria vida interior. Estudos provam que a falta de perdão pode desencadear em várias doenças emocionais e físicas. Tem muitas pessoas que estão com depressão por falta de perdão. Pessoas se tornaram amargas e o amargor se tornou rancor e o rancor se tornou depressão. Pessoas que constantemente sentem dores e essas dores não são descobertas em exames. Infelizmente são dores musculares, porque essa pessoa está guardando no coração mágoa. E a depressão, ela é mantida por um hormônio. E esse hormônio faz com que o corpo
realmente se entristeça, o corpo começa a adoecer. Então, quando você guarda a mágoa, você está envelhecendo a sua vida, está trazendo um peso sobre a sua vida. Normalmente as pessoas que têm depressão são alimentadas por hormônio cortisol. Esse hormônio é um hormônio que leva a pessoa a baixa autoestima, a não se entender, a ter sentimentos pessimistas, a não acreditar em nada na vida. Começa também a desenvolver outros tipos de manifestações, como falta de libido, falta de desejo para comer, quando às vezes também pessoas que não perdoam podem desenvolver também uma coisa contra o seu próprio corpo. Porque você, quando guarda raiva e não consegue exprimir essa raiva sabe para onde vai? Vai para o corpinho. Não estou dizendo que todas as pessoas que estão engordando seja isso, mas muitas pessoas começam a ter compulsão por comida, justamente porque estão guardando uma raiva e não conseguem tirar essa raiva, e ela compensa onde? No corpo. A pessoa tem uma compulsão em comer, ela não para de comer, e mesmo que faça bulimia, e mesmo que ela sempre coloca a comida para fora, mas ela come imediatamente, porque isso dá uma compensação intrapsíquico. Muitas pessoas vivendo assim. Porque uma coisa é o desejo instintual. O desejo instintual é eu comer, me satisfiz, bom, estou satisfeito. Então, aquilo cessa. Mas se aquilo é uma questão da alma, e isso não é instintual, é pulsional, isso não para nunca. A pessoa come, não para, e ela mesmo percebe que está num estado que não tem controle, ela precisa de ajuda. Provavelmente ela está guardando mágoa, rancor, está ali desenvolvendo um processo pulsional inconsciente. A comida é a forma dela colocar aquilo que está sendo pressionado dentro dela, uma maneira de castigar. Ela está guardando sentimentos, atitudes de mágoa, então compensa isso no alimento. Sem falar em pessoas que desenvolvem hipertensão arterial, pessoas que desenvolvem câncer, porque o câncer é a multiplicação das células ruins, e infelizmente pessoas que também guardam mágoa, já está praticamente comprovado, são pessoas que desenvolvem ou têm potencial de desenvolverem o câncer, como também problemas também de tireoide. O hipertireoidismo ou hipotireoidismo, pessoas que guardam mágoa, rancor, que não perdoam, também estão fazendo mal para si mesmas. A falta de perdão, não só em relação a Deus e às pessoas, mas em relação à própria pessoa. Ela está fazendo mal a ela mesma. O perdão está intimamente ligado às nossas emoções. Esta energia negativa pode voltar para nós mesmos, e não for tratada, ela pode ser algo que vai sintomatizando e dominando a vida da pessoa. Ou seja, a falta de perdão muitas vezes ficam armazenadas por tanto tempo que pode causar reações alérgicas, enxaquecas, dores no corpo, e chegar a um nível de transformar até um tumor no corpo da pessoa. Olha, irmãos, aquilo que Jesus estava falando é intimamente profundo na
vida do ser humano. Quando você libera perdão, você está se libertando das mazelas da sua vida. Você está se livrando do peso satânico que a tua mente está colocando no teu viver, no teu corpo, no seu dia a dia, no seu sono, nos seus projetos. Porque uma pessoa que não libera perdão, ela carrega uma corrente pesada com uma bola na ponta e não consegue chegar a lugar nenhum. Porque é um fardo, é uma desgraça, é uma maldição. Por isso que o texto diz bem claro, que quando Jesus falou, olha, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma libertação. E o texto fala bem claro, quando Pedro estava tentando alcançar esse nível, ele pôde compreender que dentro do reino de Deus, o que mais importa é fazer a vontade de Deus do que a nossa vontade. Sangue de Jesus tem poder, pastor Júlia. Vamos orar pelo Senhor. Não. É falta de liberação de outros sentimentos. Meus irmãos, a concessão do perdão faz tão bem para as pessoas que, através dessa atitude, começa a se compreender e começa também a se curar. Quando você libera o perdão, você começa a se compreender e começa a receber a cura. Sabe, coloque hoje a sua vida nas mãos do Senhor. A Bíblia diz, não deixe a sua ira durar até o pôr do sol. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte, não deixe a sua ira durar um dia. Se algo chegou no seu coração, se te entristeceu, olha, vai até os pés da cruz. Esse evangelho, irmãos, é muito poderoso. Nós não podemos ficar pregando, anunciando, orando, ministrando na casa de Deus com um tumor na nossa alma. Isso é um núcleo patógeno desgraçado, carregar uma luta dessa, que é a falta de perdão. Pessoas se dividem por falta de perdão, famílias se dividem por falta de perdão, pessoas deixam de se relacionar por falta de perdão, pessoas conseguem destruir um casamento por falta de perdão, um relacionamento de amizade por falta de perdão. O que falta às pessoas é praticar realmente essa verdade como princípio importante da existência. Isso que eu digo que é evangelho, irmãos. O evangelho que não chega na minha interioridade, que não desbloqueia essas coisas impeditivas da minha alma, não é evangelho. Se você está na casa de Deus, se você está orando e ainda não perdoou, significa que você não está vivendo o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo cura e liberta. Amém? Eu sei que isso às vezes é algo que confronta, mas tem que confrontar. Infelizmente, a igreja precisa de cura. A igreja precisa de cura. Nós precisamos de cura. Ovelhas precisam de cura, pastores precisam de cura, e nós estamos no lugar certo, é a casa do Deus eterno. Você pode aplaudir o nome do Senhor? É aqui. É aqui, irmãos. A Bíblia diz o seguinte, que o perdão, ele abre portas para os relacionamentos. Enquanto a falta de perdão é a porta do inferno dentro da alma, que você tem que sempre ficar martirizando aquele nome, aquela pessoa, você tem sempre que ficar aprisionando aquela pessoa dentro da sua alma. E hoje você pode encontrar em Deus a cura. A cura. Já foi visto
Isso pela própria ciência, que pessoas que têm condições de perdoar, elas conseguem viver mais felizes, elas conseguem ter a vida com uma outra ótica. A falta de perdão enverga o corpo, a falta de perdão embrutece os olhos, a falta de perdão embrutece o ser. Pessoas são rígidas, pessoas são duras, e isso fazendo com que a sua vida seja deteriorada por esse sentimento tão terrível. Enquanto você hoje pode desfrutar de uma vida abençoada, vida de libertação. Eu digo sempre que a pessoa que não libera o perdão, ela está tomando o veneno que os outros fizeram. Que o veneno não é dela, mas infelizmente ela acaba tomando. Eu quero que você se livre hoje desse veneno na sua alma. Libere o perdão, porque a cura. Fique de pé em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seus sonhos, seus planos. Deus abençoe a sua vida. Haja cura dentro de você. Haja cura dentro da sua alma. O Espírito Santo trabalha assim, irmãos, na consciência. Sabe, se hoje você tem alguma coisa para acertar, acerte logo isso de uma vez por toda. Porque o perdão é o remédio que a tua alma está precisando. Está precisando. Você precisa ser curado disso hoje. Tem pessoas que têm problema de alergia tão forte. E não consegue resolver isso. Só o sangue do Cordeiro tem poder para nos ajudar. Deus quer te abençoar hoje. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pedir aqui o pastor Humberto para fazer essa oração, nos cobrindo, nos colocando debaixo desse manto de perdão, de cura, de libertação, em nome de Jesus. Coloque a tua mão no coração. Talvez você colocou na tábua do teu coração esta palavra nessa noite, e você precisa perdoar alguém. Talvez você precisa perdoar alguém que está do seu lado. Você precisa olhar para ele e ter coragem e falar para ele: me perdoe. Eu tenho certeza que é o Espírito Santo de Deus que vai agir, e aí você estará fazendo a vontade do Senhor, estará na vontade do Espírito Santo. Ó Deus, olha para nós agora, Senhor. Contempla nossas vidas, Senhor. Ó Deus, quantas coisas às vezes acontecem e nós ouvimos e se trancamos por dentro. Ó Deus, às vezes pessoas nos magoam, falam algo para nós que às vezes nos coloca lá embaixo. Mas nós cremos no teu poder, nós aceitamos um Deus poderoso, um Deus que nos ensinou a perdoar, a amar, Senhor. E por isso, Deus, nós estamos aqui num propósito, ó Deus. Se tiver alguma pessoa, Deus, nessa noite, nessa situação, se ela quiser sair, antes dela sair desta casa, que ela olhe para esta pessoa e fale: meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Libere o Espírito Santo de Deus para a sua própria vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai operar sobre a tua vida, porque você é um escolhido do Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos neste momento
Clamamos pelo teu nome, Senhor, que nessa noite, Espírito Santo, possamos voltar, Deus, ao primeiro amor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Amar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Eu gostaria de fazer assim o nosso encerramento com um ato profético. Pedir que os pastores que estão aqui pudessem descer, pudessem ficar aqui embaixo. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que a unção vai quebrar o jugo. E eu creio nesse propósito. E eu quero dar a bênção apostólica, mas em vez de você sair, você passar aqui pelo corredor e receber a unção e vai sair debaixo dessa unção. Os irmãos podem, já vamos terminar, pode, se quiser, já com suas bolsas, fazer aqui um corredor. Nós já vamos terminar aqui. Vou dar a bênção apostólica aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, podem vir. Enquanto vocês estiverem vindo, eu estarei orando, Senhor, e que a graça do teu Filho, o grande amor de Deus Pai, e que a doce unção, a divina presença do Espírito Santo esteja com cada um dos teus filhos. Recebam agora a unção que dá toda a autoridade para liberar todo o perdão, para receberem toda a cura de Deus. Aonde estiver o peso vai ter que sair debaixo dessa unção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo vocês. Recebam agora a unção do perdão. Amém e amém.